durante o ano de 2009, o PNUMA levantou essa discussão de economia verde, tentando essencialmente mostrar que a superação da crise de 2008, da crise financeira de 2008, poderia ou deveria ser buscada por meio do investimento em uma transição, uma renovação tecnológica e uma modificação na maneira em que a economia funciona e que eles chamaram de economia verde. Esse nome, economia verde, ele já causou vem causando uma grande confusão, porque o verde tem uma conotação tradicional, como se fosse só o lado ambiental, e obviamente vem as críticas de que não é só isso, a gente precisa também levar em conta o lado das pessoas, então tem toda uma discussão que ela é talvez semântica, e acho que a discussão menos importante é a semântica. A discussão mais importante é a substantiva, o que de fato a gente está falando quando discute, né, a economia e a aplicação desses instrumentos. Só para terminar essa contextualização, o PNUMA, ao fazer esse estudo, ele, de uma certa maneira, adotou uma estratégia muito explícita, muito clara, de traduzir a questão ambiental numa linguagem que o mercado fosse capaz de entender. Então, o mercado, no caso, o mercado financeiro, o mercado investidor, e passou a realmente traduzir, desenvolver argumentos e papers e estudos, transformando essa perspectiva ambiental em números. Um dos grandes produtos desse trabalho foi o relatório Economia Verde, é um catatal de 600 e tantas páginas. Eu não conheço ninguém que leu inteiro, mas conheço bastante gente que consultou, né? Mas tem um resumo executivo bem legível. E nesse documento, o PNUMA essencialmente pega alguns setores, não me lembro, são 9 ou 10 setores da economia, e faz uma modelagem de projeção sobre algumas variáveis de crescimento, de emprego, de renda, de geração de valor, comparando dois cenários. Um cenário de investimento de 2% do PIB em tecnologias e práticas verdes, ou seja, que leva em conta o lado ambiental e também o aspecto social, o aspecto da inclusão, e, por outro lado, também comparando esse cenário com o cenário de permanência do business as usual, das coisas como estão indo hoje, o cenário tendencial. E comparando esses dois cenários, o que eles verificam nessa modelagem é que, apesar de nos primeiros anos o cenário tendencial ele ter um desempenho em termos de crescimento de empregos melhor do que o cenário de investimento em economia verde, a partir do quinto ou sexto ano, ele vira e passa a ser, no longo prazo, muito mais produtivo, de gerar resultados muito mais consistentes, muito melhores do ponto de vista da economia, vista pelo modo tradicional de crescimento e emprego. Não estamos nem levando em conta as questões aí de qualidade de vida, as questões que não estão mensuráveis. Um outro estudo que foi feito nessa mesma direção é o estudo, o TIB, né, TIB, a Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, que essencialmente está falando de valoração dos serviços e do capital natural, e onde também, a partir dessa mesma lógica, o PNUMA demonstra, quer dizer, que o valor dos serviços prestados, ou o valor das perdas em ativos que uma exploração irracional do meio ambiente gera, é muito maior do que aquilo que parece, e, portanto, quer dizer, existe um caso econômico favorável a você trabalhar conservando a economia. Então, o PNUMA traduziu em linguagem econômica, em números, por que vale a pena conservar a natureza e o meio ambiente e fazer isso de uma maneira que também seja benéfica para a sociedade. Só que, ao fazer isso, a coisa pendeu, digamos assim, por um lado, em que algumas outras características dessa mesma lógica ficaram bem despriorizadas no discurso e nessa argumentação do PNUMA. Então, a questão, por exemplo, do respeito aos limites planetários, ela ficou bem pouco visível dentro dessa lógica, dessa argumentação. A questão do fato que decorre do reconhecimento de limites, de que uma grande parte do problema é a redistribuição dos recursos e não simplesmente o crescimento permanente, porque existe uma lógica de que vamos erradicar a pobreza como se isso fosse o mesmo que trabalhar em equidade. Não é. Porque você, quando fala apenas em erradicar a pobreza, tem um pressuposto aí por baixo de que é possível todo mundo ter um padrão de vida como tem as classes médias e altas hoje, e a gente sabe que isso não cabe no planeta.
pelo menos com as melhores perspectivas tecnológicas nossas, a gente sabe que isso não é possível. Então tem que ter uma redistribuição também. E isso é ignorado, de uma certa maneira, nesse estudo, como ele aparece. Assim como uma coisa que também é fraca nesses estudos é todo o lado, vamos chamar assim, institucional, o lado da regulação. Então, essa discussão do PIMA, que começou, como eu falei, lá em 2009, ela veio crescendo. A Agroeconomic Coalition se pôs a discutir esse tema. E nós começamos a discutir isso numa perspectiva essencialmente vindo de países do Sul. Né? E essa discussão aconteceu no Brasil, aconteceu na Índia, aconteceu uma discussão regional no Caribe e uma discussão regional também na África, com base no Mali. E o que emergiu dessa coisa toda foi uma visão de que economia verde tem que ser vista não simplesmente como um conjunto de oportunidades de negócio. Então, existe uma visão limitada de economia verde, mas que é aquela que tende a chamar mais atenção logo de saída, que é novas oportunidades de negócio, novas áreas para se fazer investimento, e isso motiva, né, gera aquele frisson. Né, temos aí, agora passou a moda da sustentabilidade, já tinha passado a do ecológico, a do natural, agora vamos na da economia verde. Então, é uma nova onda de marketing, uma nova onda que pode, assim, aparentemente ser uma coisa nova, mas que, na verdade, se a gente não tiver consistência, vai ser simplesmente uma coisa superficial que não vai fazer diferença e vai atrapalhar, na verdade, em vez de ajudar, o que seja um avanço, nós porque a gente vai ter a ilusão de estar fazendo mudanças relevantes, quando, na verdade, estamos fazendo simplesmente ajustes. Né? Para mim, o exemplo mais claro disso é o exemplo de que a economia verde é igual a veículos movidos a etanol. Quer dizer, se você tem exatamente os mesmos carros, quer dizer, com a mesma ineficiência energética, com a mesma incapacidade de ocupar espaço, com a mesma baixo uso, o mesmo modelo de transporte, você só troca o combustível, desculpa, isso não resolve nada. Ou resolve um pouquinho. Mas, na verdade, está longe de fazer a mudança que a gente precisa fazer. Então, eu acho que esse tipo de visão, para mim, é o exemplo mais claro do que é uma economia verde mal entendida. E que, na verdade, ela é a que chama mais atenção, porque é onde estão os ganhos mais imediatos. Então, essa situação, ela foi crescendo, né? O debate ele foi crescendo e foi assimilado pela ONU como um dos temas centrais da Rio+20. Então, quando a ONU pautou a conferência, em 2010, ela foi pautada tendo dois eixos principais. Um deles é a economia verde adjetivada, economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Só isso gasta várias linhas no documento da ONU, repetir isso toda vez. E o outro que é o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, que é a governança. Essa pauta da ONU, ela então trouxe o debate de economia verde para um outro nível, quer dizer, tornou esse debate muito mais visível, e nessa discussão mais visível, ele também começou a gerar outros tipos de questionamento. Então, a gente tem hoje, eu diria assim, 2 ou 3 grandes vertentes de discussão, de questionamento de economia verde. Quer dizer, uma que ela, de uma certa maneira, parte de um lado mais tradicionalmente conservador, mais ligado ao business as usual, que é identificar a economia verde como uma nova forma dos países desenvolvidos de imporem restrições aos países emergentes. Então, é uma forma de você consolidar a divisão internacional do trabalho. Quem antes vendia matéria-prima e mão de obra barata, agora também pode vender serviço ambiental, mas nada de se industrializar, nada de querer ter classes emergentes. Então, essa é uma das visões que aparece, ou seja, se critica na ONU, o G77 às vezes levanta essas coisas, é uma das vertentes. Uma outra vertente onde a gente tem visto críticas, ela tem a ver com aquilo que eu comentei já atrás, que é a questão de você ter um conceito limitado, um conceito que ele não leva em conta as questões de limites de crescimento. Então, muitas vezes, quando se fala em economia verde, se faz uma igualdade com o crescimento verde. Na União Europeia, fala sempre em green growth. Né? Então, não é a mesma coisa. Quer dizer, essa questão de você não levar esse paradigma do crescimento em conta tem gerado muita discussão sobre de que maneira essa tal de economia verde pode funcionar. E tem uma terceira vertente que tem criticado fortemente, que é uma vertente mais ideológica, e que entende que a proposta da economia verde, na verdade, ela é
uma nova fronteira para a acumulação capitalista, uma nova fronteira para a especulação. Então, assim, você teria um novo conjunto de ativos, um novo fronte, que seriam exatamente a biodiversidade, a capacidade de estocar carbono, a água potável. Então, esses serviços, na verdade, estariam sendo privatizados, ou viriam a ser privatizados na medida em que os mecanismos de mercado começassem a se tornar mais e mais presentes, e isso levaria a você, vamos chamar assim, excluir, por um lado, as pessoas do acesso a esses bens, porque, obviamente, sendo bens, sendo todo no mercado, eles vão ser vendidos e comprados, e quem tiver mais dinheiro pode, quem não tem, não pode, por um lado. Por outro lado, a questão de os detentores desses recursos hoje, que na sua maior parte são povos indígenas ou comunidades ribeirinhas mais pobres, seriam expropriados, afastados desses lugares em que eles têm esses bens, e você teria ainda o problema da especulação financeira sobre isso. Então, você teria aí futuramente a bolha especulativa sobre os bônus da água, sobre os derivativos da biodiversidade, sobre as debêntures do carbono, quer dizer, aquilo que a criatividade do mercado foi capaz de inventar como forma de você atribuir um preço futuro a uma coisa que não existe hoje. O número que o Ladislau Dolbor sempre fala, que eu sempre esqueço, é que a coisa que existem, acho que, sei lá, 6 trilhões de dólares em ativos financeiros, e o PIB mundial é de 1/6 disso, 1/5 disso. Eu sou muito ruim de lembrar números, mas, assim, existe hoje já um enorme distanciamento entre o valor nominal da riqueza existente e aquilo que, de fato, se mede como produção. E a hora que a gente começar a botar preço no potencial de carbono, no potencial de tudo isso, da água, a gente vai ter um grande problema de amanhã também estourar essa bolha. Então, essa é uma terceira crítica que ela, em algumas medidas, ela está falando até a linguagem econômica, mas, numa certa medida, ela vira uma crítica ideológica, simplesmente não à economia verde, não ao mercado, e acaba não propondo alguma coisa que ela seja aderente ao tipo de desafio que a gente tem hoje para a sociedade como ela é. Que tem problemas, tem limitações, mas a gente tem que entender como é que a gente faz a transição nos poucos anos que a gente tem para fazer essa transição. Então, a economia verde está dentro desse cenário, e o debate que a gente vê emergir no caminho da Rio+20, ele está colocando dentro do âmbito da ONU uma discussão sobre, exatamente refletindo esse tipo de preocupação. Então, acho que vai ter um produto ali que ele vai ajudar a mapear esses dilemas, essas preocupações, mas ele não vai ter uma fórmula mágica, até porque fórmulas mágicas não existem, e não adianta nada a gente escrever as fórmulas se elas não forem operadas. Então, a grande pergunta, na verdade, é como é que a gente vai operar os mecanismos e o ferramental econômico de uma maneira que ele seja capaz de trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, sendo protegido da especulação e servindo aos interesses coletivos. Então, para mim, economia verde não é uma definição fechada, mas ela é exatamente a ideia do uso do ferramental e da linguagem econômica para direcionar os investimentos, direcionar a operação cotidiana de uma maneira que, por um lado, ela garanta os direitos humanos básicos, respeite o limite interno, o piso social, e, por outro lado, que ela não extrapole o teto ambiental, que ela respeite os limites do meio ambiente. Então, qualquer economia que opere respeitando o piso social e respeitando o teto ambiental, ela pode ser chamada de verde ou pode ser chamada simplesmente de uma economia para o desenvolvimento sustentável, e a gente deixa de lado o debate estéril sobre o que significa ou não chamar alguma coisa de economia verde.